A gente tem um grupo de pesquisa que se chama DIEP, né? Depois eu falo um pouquinho sobre ele, mas que eu trabalho com o Salomão e com o Salomão Ximenes e com o Fernando Cássio, né? Um grupo de pesquisa sobre direito à educação. A gente, por conta das mudanças da pandemia, a gente abriu um outro espaço, que é o espaço de discussão Covid e Educação, né, com a professora Cláudia e com a professora Priscila, eu e o Salomão, e outros professores que quiserem entrar estão bem-vindos, já aproveito e convido aí o pessoal. E tem o outro grupo, que é o Fórum Permanente, esse sim que está, agora eu estou coordenando, mas é um grupo que estou eu, Fernando e Salomão novamente, né, com a professora Regimeire e outros tantos, a Jéssica, técnicos administrativos, né, a Jéssica, a Jennifer, os estudantes, o Cadu e o Adriano, e é um fórum que, esse sim eu vou explicar um pouco mais, mas esse é o que está, digamos assim, dando a base para o evento mesmo. Por enquanto, eu vou deixar aberto as câmeras todas, mas a gente vai ter a participação dos intérpretes, da Yuri e da Juliana, né? E daqui a pouco eu fecho as câmeras entre nós, com aquele esquema que eu falei para vocês, né? Conforme a ordem da fala, eu ligo e desligo a câmera dos convidados. Beleza. Vamos lá. Então, boa tarde a todos e todas. Esse é o segundo evento que a gente está fazendo aqui dessa live no Fórum Permanente. O Fórum Permanente é um projeto de extensão, né? Para quem não conhece, estava explicando aqui um pouco antes, mas o Fórum Permanente é um projeto de extensão da UFABC, que já iniciou já há uns 3 anos, e que a gente tenta, através dele, trazer questões sobre a educação de um modo mais amplo, né? Em termos de políticas educacionais, em termos de possibilidades de ensino, estratégias nas escolas e por aí vai, né? Como eu estava falando, é uma espécie de caixa de ressonância com outros movimentos de educação, que aqui no ABC nós temos muito, em São Paulo também, né? E que pretende, então, trazer debates que possam alimentar essas lutas da educação que cada vez se parecem mais emergentes, né? E para hoje eu convidei aqui para o fórum 2 professores muito queridos, a professora Karen Recchia, que é... Karen Recchia, né? Desculpa, Karen. Perfeito. A professora Karen Recchia, que é professora do Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Santa Catarina, né? A gente, na última vez, eu trouxe também uma outra professora de Santa Catarina, a Roselane Ripa, aqui para discutir questões sobre EAD. Dessa vez, a gente traz outra professora de Santa Catarina, do Colégio de Aplicação, professora de História lá, e professora também do mestrado profissional do curso de História, né? O que é muito interessante, essa experiência para pensar um pouco o tema de hoje, que é a função ou a forma do professor. Mas daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Um outro convidado de hoje é o professor Roberto Silva. Ele é do Sintese, né, Sindicato dos Trabalhadores de Educação de Sergipe. Ele também é presidente da CUT de Sergipe, né, e conselheiro estadual de educação também de Sergipe, o que para a gente é muito interessante, porque nós podemos, e professor de geografia da rede pública, né? Esse é um debate que vai ser muito interessante para a gente, muito importante, porque a gente, às vezes, é muito São Paulo centrado, né? E a gente esquece que o Brasil é um país territorial, que tem diversas matizes, e que isso, e nesse caso, o encontro de hoje vai nos enriquecer muito sobre um debate que é a emergência dos problemas da educação em tempos de pandemia, né? Eu aproveitei aqui para o título do encontro de hoje, para a gente poder discutir o que é ser professor, né? Ou o que está sendo ser professor, o que vem sendo ser professor em uma época em que o professor perde a sua principal oficina, né, para usar aí o termo já do La Roça, né, que é a sala de aula, né, o chão de sala,
que é ser professor nisso, né? E como que vai ser esse professor a partir de antes, e, enfim. Para introduzir brevemente essa discussão, eu pensei em algumas questões já para apontar, e, enfim, vocês fiquem à vontade para discutir da maneira que vocês quiserem discutir esse universo que é tão amplo sobre a função do professor, né? Ou a forma professor. Estou aqui sempre provocando nesses dois. Mas foi uma brincadeira que aconteceu, né, entre quando eu estava conversando com a Karen sobre esse debate, né, que a gente trouxe muito isso, né, o que é ser professor, no fim das contas, porque de uns tempos para cá, parece que essa função, ou esse ofício, né, vem sendo questionado, né, a gente não sabe direito como se trazer o universo do professor para um universo do mercado de trabalho, da forma de trabalho do capitalismo, que tende a pensar e medir o valor desse trabalho pelo tempo de trabalho gasto. Aí você tem as diversas loucuras nessa vida, né? De medir o professor como aula, mas aí o professor fala, mas para eu chegar nessa aula, eu tenho que preparar muitas coisas, né? Eu tenho que me preparar primeiro, tenho que montar essa aula, né? Então, tem várias discussões sobre o que é ser esse professor, né? E se a gente for pensar bem, a gente vem com essa questão nova da pandemia, né? Mas, por outro lado, é importante lembrar que esse lugar do professor vem sendo questionado há muito tempo, né? Pelos mais diversos movimentos. A gente teve, só para elencar alguns mais recentes, né, a gente teve uma reforma do ensino médio, uma base nacional curricular, que parece que coloca o professor em um outro lugar, né, numa lógica de aprendizagem, numa lógica de um tempo que não é propriamente o tempo da sala de aula, talvez, né. A gente também teve um outro movimento paralelo a isso, que eu acho que é interessante até talvez a gente discutir uma hora dessas, não sei se é o caso aqui, mas é bom sempre lembrar, como que o professor vem sendo responsabilizado pelos problemas da educação, né? E de uma maneira ainda mais grave, como o professor vem sendo culpabilizado, né, pelas déficits da educação, com questões das mais argumentos dos mais estapafúrdios, por exemplo, ideologia na sala de aula, né? A gente passou por um processo que, graças à razão e à emoção de pessoas que pensam em educação, a gente conseguiu reverter, que foi a Escola Sem Partido, né, recentemente praticamente afundada nos seus fundamentos jurídicos, né, mas, por outro lado, não sei se afundada nos seus fundamentos, digamos, políticos, né, porque esse tipo de discurso de perseguição do professor vem sendo disseminado há muito tempo. Mas eu acho que é uma boa ocasião, por outro lado, né, a gente pensar aqui, já começo finalizar um pouco a minha discussão, uma boa oportunidade, porque atualmente a gente tem sido desafiado a repensar muitas das nossas práticas como professor, né? E isso nos faz também pensar o que é ser professor, por outro lado. Né? Por isso que eu acho que tem uma demanda muito grande na nossa discussão de hoje, para a gente pensar um pouco sobre esses debates. Então, eu vou deixar em aberto a espaço para vocês conversarem. A gente já acertou aqui a ordem das falas, vai ser primeiro a professora Karen, depois o professor Roberto, e, enfim, a gente vai aproveitar um pouco, eu penso assim, uma fala de 20 minutos, 15, mas tudo negociável, tá? Para a gente poder abrir um espaço também para os comentários, eu vou ficar aqui de olho nos comentários aqui do Facebook, para tentar incorporar, eu sei que é um pouco difícil, a gente fica com um olho mais vesgo do que o Sartre, né? Um olho para cá, outro para lá, mas
enfim, eu vou ficar de olho e aí, conforme for, no momento, depois da fala de vocês, eu abro para as perguntas e tento trazer aqui para a fala do público. Toma a palavra, infelizmente, a gente ainda não tem uma tecnologia tão interessante para trazer aqui todo mundo, mas eu vou tentar organizar as falas para isso, tá? Bem, então, bem-vindos, bem-vindas, e eu vou abrir então a palavra para a professora Karen, que aproveito também, foi praticamente uma pessoa que inspirou o título do encontro de hoje, né? P de professor, P de pandemia, né? Ela escreveu com o professor Jorge La Rosa um livro que eu acho extremamente interessante, eu apresentei aqui para os meus colegas na licenciatura, no mestrado profissional da UFABC, de filosofia também, e foi muito interessante, porque cria uma espécie de dicionário, e isso estimula a gente também a pensar os nossos dicionários, as nossas palavras, que são pesos importantes para a gente pensar uma narrativa importante da nossa experiência como professor, né? Então, muito agradecido aí pela contribuição que a Karen traz com esse livro, né? E uma maneira de homenagear é trazer o título dele para esse debate, né? Bem, vou abrir então a palavra, eu vou desligar a câmera do professor Roberto, como a gente tinha combinado, para ficar uma visualização melhor, mas daqui a pouco o professor Roberto volta aí, tá bom? Então, Karen, fica à vontade para falar, e bem-vindo aí. Então, boa tarde a todos e a todas. Silvio, obrigada pelo convite. Obrigada aos 3 grupos envolvidos, né? Que são 3 grupos envolvidos, como você falou. Quando a gente conversou, realmente a gente ficou meio que fazendo um jogo aí com a questão das palavras, né? Forma e função do professor. Então, também ali a gente já teve uma conversa interessante, né, sobre isso. Então, assim, um pouco a lógica, a ideia da forma, né, que eu trago é um pouco dessa ideia do que faz de um professor, né? Porque eu acho que o que tem acontecido nesses tempos que a gente está vivendo, né, nesses tempos de guerra, nesses tempos sem sol, como diz a música do Edu Lobo e do Gianfrancesco Guarnieri, feita nos anos 60, acho que cabe bem repetir esse refrão, né? Tempos de guerra, tempos sem sol, né? Então, acho que o que a gente está vivendo como professor agora, nessa urgência desse tempo, e aí é uma urgência de vários, atravessada por vários sujeitos e por vários agentes, né? É um pouco essa coisa de tentar se dar conta do que é ser professor, né? Então, se eu não consigo fazer isso, aquilo, não atinjo tal demanda ou tal, mas o que é, né? Isso, esse lugar em que eu me coloco, né? Como professora que sou, então, da educação básica, e aí achei interessante porque também eu queria destacar que o Roberto falou também para a gente aí que ele é um professor da educação básica também, né? Da geografia, então, por coincidência, 2 professores de rede, né? Tu já me apresentaste pelo Colégio de Aplicação e pelo mestrado, o mestrado profissional do ensino de História, então, no qual eu trabalho com professores de História já, né? Gente que está nas redes também. Então, é interessante esse debate, porque eu assisti, Silvio, uma das lives de vocês, que foi com Daniel Cara, que foi muito boa, por sinal, e que eu observei uma das perguntas, ou uma das questões do pessoal dos comentários, de uma das pessoas era: por que não tem um professor aí? E aí eu pensei, cara, que na verdade todos são professores, né? O Silvio é professor, Daniel é professor, mas às vezes parece que tem essa coisa do professor, que é o professor da educação básica, né? Por que esse professor também não está aí, né? Então, eu acho que hoje a gente tem aí duplamente 2 professores, né? Para atender também essa pergunta que eu li, essa questão que eu li nos comentários, né? Então, é desse lugar que eu parto, né? E aí é importante pensar nesse lugar que eu parto para colocar 2 conversas.
Como boa professora que sou, ou como professora que sou, boa ou não, mas talvez uma professora de verdade, né, como diz num dos livros do Sené, né, sobre a questão do capitalismo tardio e tal, então, assim, uma professora de verdade, talvez, eu tenho aqui os meus apontamentos sempre nos cadernos, então, eu falo muito sempre com os materiais ao redor, e aí aqui eu estou com os meus livros, estou com o meu caderno de professora, e é um pouco dele que eu vou falar, por isso que eu vou olhar aqui, algumas coisas eu vou ler, porque é bem mesmo nesse esquema de me pensar como professor. Então, eu queria botar duas conversas. Conversa 1, eu vou ler os diálogos. Conversa 1. No estado, tem Google Classroom. Todo dia atividade escrita. O outro diz, a prefeitura tem atividades remotas, mas não está muito claro o que é isso. Os estudantes pegam atividades, mas elas não voltam. Não sabemos se as famílias têm acesso. É muita produção de atividades sem retorno. É bizarro. Eu trabalho em 3 escolas e, basicamente, usamos 3 formas. Moodle, WhatsApp e a forma física, que é entregando atividades. Tem que estar às 7h30 da manhã no Moodle e permanecer mesmo sem alunos. Eu não sei como, mas é tudo controlado. A entrada, a saída, uma vigilância. E toda hora tem que fazer relatórios de devolutivas. Um colega professor foi denunciado, diz a outra pessoa, à prefeitura e ao Ministério Público, porque estava no mercado, no horário que seria o da escola. Alguém aí assinou um termo de compromisso para a escola não pagar hora-aula? Mais ou menos, as famílias, mais ou menos 100 famílias vão buscar atividades nos sábados, mas não tem EPI na escola, equipamento de proteção individual, não tem álcool gel. Então, eu acho que é perigoso para essas famílias irem buscar atividades. Vocês sabiam que no estado, só 20% dos alunos têm acesso à internet? E destes 20%, só 30% entregam as atividades? Os alunos reagem bem, os pais é que reclamam, porque os professores estão em casa e os professores estão sendo alvos. O meu trabalho, disse a outra, triplicou. Tem a plataforma Moodle, a Google, e depois tudo tem que ser impresso também, porque os alunos não têm acesso, e toda semana tem um planejamento novo. Eu dou aula em 5 escolas do estado, e o que eu sinto é que nos grupos em que eu participo do WhatsApp, de professores, há uma espécie de autocensura, no sentido de conversar sobre essa nossa condição, de fazer esse desabafo. Aí eu vou para a conversa 2. Vocês estão entendendo, né? Que eu estou colocando falas de professores. Mudou tudo tanto na escola, desde que começou isso. Nós não sabíamos muito bem como ia ser. Fazíamos atividades e enviávamos por WhatsApp. Supostamente eram só 4 famílias que não tinham acesso, mas não era bem assim. A maioria não tinha computador. Tinha, às vezes, um celular dividido por 3 em casa depois que a mãe chegava do trabalho. Na minha escola, a gente resolveu imprimir, mas não deu muito certo, porque muito gasto, né? Muitas folhas. E nós preenchíamos tabelas, o conteúdo e os links para os alunos acessarem, mas os pais não sabiam direito que links imprimir. E aí a outra diz assim, o problema é que não tem interação, sabe? Aqueles olhares, aquele jeito de quem presta atenção e quem não está nem aí. De quem tem dúvida e de quem está apavorado. O jeito que eles falam, as gírias, fazem todo sentido na hora que tu vai explicar um conteúdo. Ou uma situação que o aluno te conta, te dá uma ideia
para relacionar com o conteúdo. Eu passei a fazer vídeos, sabe? Na tentativa de estar mais próxima. Então, essas duas conversas, na verdade, foi uma espécie de bricolagem que eu fiz, de falas de colegas meus de todas as redes, né? Com quem eu tenho conversado. Então, eu acho que a gente parte um pouco dessa ideia, desse desabafo, dessas falas, né? Ou da falta de desabafo, como diz um professor, né? Parece que a gente não consegue entre nós também falar dessa condição, porque a gente tem que atender a uma demanda dos pais, do poder público, de uma ideia de sociedade, de uma função social que supostamente a gente tem. E aí eu parto de uma ideia, então, de que ser professor tem relação com uma certa materialidade, com um certo amor pelo assunto, com certas maneiras de fazer, né? Com essa precisão de gestos. Então, por exemplo, no livro P de Professor, que tu citou, Silvio, a gente trabalha com uma ideia de ofício, né? Com a palavra, para falar do professor, ofício. Pensando, por exemplo, que ofício é uma palavra super bonita, porque tem a ver com esse trabalho realizado por um artesão, né? Este officium em latim, e, na verdade, também com o efficere, que é essa ação realizada por alguém, né? Em função de sua condição. Então, assim, esse ofício ele tem uma certa inseparabilidade, ou uma não separação, né, entre o que se faz e o que se é. Uma certa forma de atuação que a gente não atinge, né, que a gente atinge, na verdade, só atuando mesmo como professor, né, e enquanto se é professor. Cumprir com os deveres, né, que são inerentes ao ofício, claro, mas não num sentido opressivo, porque, na verdade, a gente aspira, nesse sentido, a um trabalho ao qual eu respeito, né? Um trabalho ao qual eu possa respeitar e tenha esse respeito. Então, por isso que é uma certa distinção dessa ideia de ofício de profissão nesse sentido. Não que a gente exclua a palavra profissão, né? Ou que exclua-se a palavra profissão. Mas a escolha em usar a ideia de ofício é porque essa contaminação da palavra profissão, né? Por uma certa lógica de mercado, que é isso um pouco que a gente vai vendo também nesse movimento da pandemia, né? Uma lógica de mercado mais avassaladora, digamos, do que ela sempre esteve presente, né? Mas mais avassaladora e mais iminente, nos parece às vezes, não? Então, não é desse professor das competências que a gente está falando, né? Não é desse professor das habilidades, não é desse professor avaliado e ajustado ao mercado, ao consumo, né? À empregabilidade. Então, é desse professor que tem um tempo, um espaço e se utiliza de uma certa materialidade. Não é o professor, e aí eu estou falando disso em relação aos diálogos que eu li, não é o professor só produtor de atividades, né? Mas talvez mais o professor curador, aquele que organiza os textos, organiza os vídeos, organiza os materiais e os seleciona para colocar à disposição desse estudante, desse aluno, né? Então, não é o youtuber, não é o profissional adaptável, não é também o cara submetido a inovações, que é uma outra palavra de ordem que a gente tem visto ser usada mais do que nunca, mais do que já era usada nesse momento, né? Em conversa um outro dia, um colega dizia assim, mas a gente se submete às inovações agora, porque a gente efetivamente percebe nessa pandemia como está desatualizado das novas tecnologias, né? Então, inovação é uma palavra usada pelo mercado, usada por todo esse povo que vende os pacotes educacionais e muitas vezes por nós mesmos.
do ofício, e de pensar que o ofício comporta isso, eu iria... Silvio, tu controla meu tempo um pouco também? Tu me ajuda? Eu estou tentando ser um pouco assim, eu sou muito didática, né? E essa coisa de ser professora e preocupada também com a intérprete, que está aí, né, nos ajudando nessa... que não leu o meu texto antes para poder fazer isso, né, com mais propriedade. Então, é um baita esforço dos intérpretes. Aí a gente pensa na aula, porque o subtítulo da nossa fala é o chão da sala de aula, né? O subtítulo da nossa conversa aqui, como é que fica esse professor sem chão. Então, pensando que ser professor também é uma forma, não dissociado dessa forma está a aula, né? Porque a aula é o lugar por excelência desse fazer. E a aula pressupõe um espaço e um tempo. Ela é marcada, e nós, os professores, sabemos disso, por uma ritualidade e também por uma visibilidade, né? Uma certa visibilidade. Por essa, por exemplo, verticalidade do quadro negro, por essa horizontalidade do caderno do estudante, né? Pressupõe um corpo. Então, a aula pressupõe um corpo, e é interessante porque a gente fala muitas vezes do corpo disciplinado, né? Então, essa conversa do corpo da escola, que é um corpo disciplinado. Mas, para fazer aula, né, precisa um corpo. Para se dedicar a algumas artes de fazer, que corpo não é disciplinado? Então, não é o corpo do estudante disciplinado só, não é o corpo do professor. Qualquer corpo que se destina a alguma arte de fazer é um corpo disciplinado, né? O corpo do esportista, o corpo do bailarino, da bailarina, né? O corpo do músico. E a aula é, acima de tudo, e aí é uma coisa que tu fala no teu texto sobre a educação como um bem público, o teu texto que tu faz com o Cássio, Silvio, que é muito legal, que está lá no Le Monde Diplomatique. Eu gostaria de dizer para as pessoas lerem esse texto, porque é muito bacana. Assim, a educação como um bem público, que eu acho que é um pouco o final disso tudo que a gente quer falar, mas a aula como um espaço público, dentro dessa lógica, né? Portanto, diferente do computador em casa. A casa não é esse espaço público. A sala de aula ela é uma cápsula atencional. Ela é um lugar, por exemplo, diferente de outros lugares, né, que deve funcionar para gerar atenção. Por exemplo, talvez a tentativa da professora que eu falei antes de fazer o vídeo seja isso, né? Seja, por exemplo, se tornar mais próxima dos alunos e gerar uma certa atenção. Na aula não se está como em casa. E não se deve estar como em casa. Porque a aula é um espaço distinto, separado. Assim como a escola também, né? Eu falo da aula, mas no fim a gente está falando também da própria escola. Então, a gente trabalha sob formas de atenção. A gente trabalha com o assunto, com o texto, né? A gente trabalha com uma certa lentificação do tempo, ou uma certa produção de um outro tempo, né? E quando a gente está falando disso que a gente está vivendo, a gente está falando, por exemplo, de outras formas de atenção ou de distração, que já estão presentes na sala de aula. Eu sei, o celular na sala de aula é uma outra forma de atenção ou uma distração, mas eu acho que isso agora fica muito mais presente para a gente, né? Com essa separação que a gente está vivendo dessa questão da aula. Então, uma outra questão, talvez, é que a atenção não esteja ligada à motivação, por isso que o professor talvez não seja um youtuber, mas a atenção esteja ligada à produção de interesses, a certas exigências, né? Então, uma questão é se perguntar se essas novas tecnologias, agora colocadas como ensino remoto, ou outro nome que a gente queira dar, porque a gente sabe que tem vários, né? Educação online, ensino remoto, e
né? A EAD, que já é uma modalidade instituída, que tem uma outra lógica e tal, mas tem vários nomes para a coisa. Se essas novas tecnologias, agora colocadas como ensino remoto, interrompem a atenção, ou o que é preciso para fazer um certo trabalho com o conhecimento, como garantir uma sincronia, né? Como é que a gente mantém uma certa conversa com esse estudante? Como a escola pode continuar sendo esse lugar, por exemplo, de uma filiação intelectual e afetiva, se a gente não tem escola, né? Se a gente está no espaço da casa, nessa não domesticação, talvez, às vezes, talvez também, mas uma domestização, uma questão assim. Então, eu acho que tem coisas interessantes. Eu estou, na verdade, colocando mais questões também, né? E aí, me lembro, por exemplo, que num livro bem bacana da Inês Dúcio com outro professor, a Inês Dúcio é pedagoga argentina, que está no México, da invenção da sala de aula, ela diz, né, que a aula é a combinação de uma estrutura material de corpos e artefatos com uma estrutura comunicativa. Então, como é que a gente mantém essa conversa, essa estrutura comunicativa de alguma forma, né, no que a gente está vivendo? Existe alguma forma de fazer escola ainda, né, ou nesse processo que a gente está, né? Um dia uma aluna me disse numa plataforma virtual, eu não dou aula em plataforma nenhuma, a gente aqui não está dando aula, a gente dá umas atividades, mas não está dando aula ainda. Mas aí uma aluna numa plataforma, porque a gente criou os bate-papos, que não tem a ver com os conteúdos, e a aluna disse, professora, eu estou com saudade, muita saudade, mas eu estou com saudade de ter aula, sabe? Aula na escola, né? Aula na sala de aula e tal. O que a gente faz aqui é legal, mas não é a aula, né? Então, os alunos precisam muitas vezes, ou talvez num momento como esse, de escuta. Isso eu tenho certeza. E os professores também, né? De escuta. Talvez a gente possa tentar propor uma forma de fazer escola ainda, para que a gente não perca esse fio. Mas se é que em algum momento a gente pode pensar ainda não fazer escola, eu não sei, não acho muito possível, de alguma forma, mas eu não quero botar minha posição agora. Talvez esse fazer escola só seja possível de pensar, ou começar a pensar, porque a gente tem uma tradição do que é escola e do que é ser professor, né? Então, há aí algumas condições que me dizem, né, nesse sentido. Eu tenho medo que, na verdade, como eu acho que ser professor também é um modo de vida, eu tenho medo que o que a gente está vivendo não deixe a gente empreender esse modo de vida, né? Que talvez não nos deixe retomar esse engajamento anterior, essa coisa do professor, e talvez, por exemplo, só nos delegue questões tecnicistas nesse momento, que é o que a gente tem observado muito fortemente, né? Então, é importante entender a escola como um lugar de separação, como um ambiente não de aprendizagem, necessariamente ou somente, mas de um tempo para o estudo, de um tempo para o jogo, porque a primeira palavra em latim para a escola foi ludus. Isso quem nos lembra é o Huizinga, né, no Homo Ludens. A primeira palavra latina para a escola foi ludus, né, que é a questão do jogo. Então, na escola que momentos democráticos, portanto, podem acontecer. É na escola que a ideia de democracia também está colocada em todas as suas contradições, né? Então, eu acho que existe aí uma associação de escola-democracia, e essa ideia, por exemplo, do bem público, muito presente. Eu vou tentando finalizar aqui, tá, Silvio? A escola não é a escola da aprendizagem que a gente está falando, né? É um lugar onde a escola que a gente está falando é um lugar onde as coisas são tornadas públicas
e de uso comum. É um lugar onde, portanto, uma certa profanação pode acontecer. E uma certa, e aí eu uso uma expressão, eu estou usando ideias de muitos autores aqui, vejam, não são ideias minhas, né? Mas uma certa ideia de suspensão, que é uma ideia que o Maslin e o Simmons muito bem colocam para a gente, né? A escola torna inoperantes, e é por isso que eu acho que a gente também vive um dilema. A escola torna inoperantes, por exemplo, ao suspender as coisas, a família, o trabalho, o mercado. Então, fechando, o professor ele não pode ser visto como um profissional a ser moldado, sensível a uma demanda produtiva, disposto a tornar sua matéria economicamente relevante, porque a escola não é esse espaço. Ao contrário, a escola justamente suspende desses outros espaços e suspende as coisas da sua função. Por isso que a palavra forma também é uma palavra que interessa a mim aqui, porque quando a gente se pergunta qual é a função das coisas, a gente dá um destino de utilidade para elas. E um destino, muitas vezes, ligado a uma lógica produtiva. E talvez nem o trabalho do professor seja produtivo e nem a função da escola seja, né, necessariamente servir a algo, né? Mas talvez seja importante para a gente criar os espaços de democracia a partir dessa lógica, de um tempo e de um espaço separado. Então, a gente está atravessado por várias questões ligadas à domesticação do professor, né? A domesticação da própria escola, que já nos atravessavam antes, né, Silvio e colegas, vocês sabem disso já, mas talvez elas estejam aí muito iminentes, né? Nessa ideia desse trabalho que está sendo demandado da gente, que a gente não sabe muito bem a quem atende, ao que necessariamente atende, e o quanto isso pode esvaziar, talvez, o nosso sentido, né? Um pouco desse nosso modo de vida, como eu estava dizendo, em relação àquilo que é importante, que é esse papel da escola. E aí, quando eu falo do papel da escola, eu estou falando de uma noção ranceriana, né? De uma escola como espaço da igualdade. Talvez por isso, esse ódio, né, à escola, que está presente em muitos dessas ações que a gente tem visto, porque é um ódio à escola. Não vão me dizer que isso é uma tentativa de resolver problemas, né? Esse ódio à escola, na verdade, também seja um ódio à democracia, que é, nesse sentido, né, uma perspectiva bem do Jacques Rancière. Eu vou parar aqui, porque eu acho que é legal escutar o meu colega e as pessoas perguntarem, que aí a gente pode ir desenvolvendo várias questões. Perfeito, eu não quis te cortar porque eu falei, não, mas não foi exagerado não, foi excelente, obrigado, Karen. Eu vou te desligar um pouquinho, vou conectar aqui o Roberto também, tá? Deixa eu colocar já ele. Até mais, daqui a pouco você volta, Karen. Perfeito, estou aqui. Então, Roberto, vamos lá, agora falaram muito da presença do professor da rede pública, né? Professor, vamos ver o chão de escola agora com você também. Como é que você está pensando essas discussões e a função do professor, ou a forma, né? A gente agora aprendeu bastante, né? Esse ofício do professor. Você que também tem uma experiência na área dos sindicatos e tal, como que você está vendo tudo isso? Boa tarde a todos aí, seguidores do fórum. De fato, ouvindo a Karen aqui, eu me via e me vejo nos embates, nas lutas, no chão da sala de aula, nos enfrentamentos aos pacotes instrucionais que tentam o tempo inteiro ser empurrado nas escolas que a gente trabalha. Foi muito legal ouvir, Karen, a tua fala foi muito rica em detalhes, em conteúdo, mas um conteúdo a partir da realidade da educação básica. Antes de ajudar um pouco mais nessa discussão, que acho que Karen já fez muito aqui nessa fala inicial, eu quero me apresentar, meu nome é Roberto, eu sou professor
de Geografia da Rede Estadual de Sergipe, e trabalho de 6º ao 9º ano do ensino fundamental na rede estadual, aqui no município de Aracaju, com alunos de um bairro de trabalhadores, filhos de trabalhadores, um bairro popular aqui de Aracaju, e sou professor da Rede Municipal de Aracaju, trabalho com a educação de jovens e adultos na Rede Municipal de Aracaju. Sou vice-presidente do Sintese, que é o Sindicato dos Professores da Rede Estadual e das redes municipais do Estado, e atualmente estou como presidente da CUT Sergipe, mais um desafio aí posto. E também estou como conselheiro estadual de educação, representando o sindicato no conselho. O sindicato dos professores tem um assento no Conselho Estadual de Educação, e neste momento eu estou representando o sindicato no Conselho Estadual de Educação. Veja, eu quero começar a minha fala, Silvio, citando uma afirmação logo no início desse processo da pandemia, uma afirmação que foi divulgada pela grande mídia do Jorge Paulo Lemo, que diz que toda crise é uma oportunidade, né? Eu queria desenvolver a minha fala a partir dessa afirmação do Lemo, até porque a Fundação Lemo hoje, na minha avaliação e na avaliação do Sintese, é o grande inimigo da educação básica, nessa perspectiva que a Karen traz como espaço de democracia, como espaço de construção do saber, como espaço de encontros, né? E que não sirva, a escola não seja o instrumento para servir para a produção, mas para, de fato, construir conhecimento, construir autonomia de professores e estudantes e produzir e construir conhecimento. A Fundação Lemo, hoje, ela trabalha numa perspectiva, e aqui em Sergipe ela está instalada nas secretarias de educação, como um grande guarda-chuva das empresas de consultorias privadas para vender os pacotes, né, os pacotes de todas as formas, de cadernos, de internet e assim por diante, as redes públicas. E o que está por trás na nossa avaliação, e para nós é um dos grandes inimigos da educação pública a ser combatido e enfrentado? Porque a Fundação Lemo, ela trabalha com um elemento que é muito convincente para os gestores, e inclusive para a sociedade, para os gestores convencer a sociedade de que é importante tê-la como assessorando as secretarias de educação, que é a assessoria chamada gratuita, né? Uma assessoria gratuita que por trás está a abertura das portas das secretarias de educação para vender os pacotes, ou seja, o dinheiro público indo para as empresas de consultorias privadas. Eu quero trazer esse debate porque, para mim, esse momento de pandemia que a gente está vivendo, de distanciamento social que nós estamos vivendo, obrigados a ficar em casa, estudantes e alunos, pode ser um momento extremamente, um divisor de água, um momento desafiador para o futuro da educação básica. Porque o que é que aconteceu no dia 28 de abril, no parecer fatídico do Conselho Nacional de Educação? Aquele parecer, ele abre a possibilidade para o Vale Tudo, para as plataformas digitais entrarem na educação básica com muita força, onde você tira esse papel do professor, que a Karen muito bem analisou aí, esse papel do professor, da centralidade dessa relação professor-aluno no processo de ensino-aprendizagem na escola. As plataformas digitais poderão ser o processo de substituição do professor para o futuro, ou seja, nessa disputa que hoje vive a escola, porque a escola pública hoje é um espaço de disputa, para aqueles que defendem a formação dos nossos estudantes para a produção, né, como seres não pensantes que vão ser obedientes aos trabalhos das fábricas, e, ao mesmo tempo, você tem a contra-hegemonia, que somos nós fazendo essa discussão e esse trabalho de formação cidadã dos nossos estudantes, como seres humanos críticos à realidade e que devem interferir e lutar pelos seus direitos.
que a gente sabe a negação do direito, que é muito forte para as famílias dos nossos alunos que usam a escola pública. Portanto, compreender a sua realidade, compreender a importância da luta social e da luta por direito é fundamental esse papel da escola. E para mim, o desafio que está posto e o movimento sindical, as universidades, espaços como esse do fórum, acho que é fundamental. E quando o Salomão conversou comigo, de imediato, não, eu aceito, porque são espaços como esse que é fundamental para a gente fazer essa discussão. Inclusive, criar uma rede de resistência a um processo que cresce, primeiro com a regulamentação da educação à distância, lá no decreto de 2008, parece-me, 2008, 2007, o decreto que regulamentou a educação à distância. De lá para cá, só faz crescer esse processo, esse processo de ensino à distância, mas agora com a pandemia, independentemente que não seja um modelo formal de educação à distância, esse chamado aulas não presenciais, ensino remoto, seja lá o que valha, para mim é um processo de maturação das empresas de consultorias para apresentar em breve uma proposta de substituição do professor nessa relação, nessa processo de lucro, da escola como espaço de lucro, de serviço, de vender serviços para as empresas de consultoria. Quero também aqui dizer que aqui em Sergipe, eu quero falar muito aqui de Sergipe, de onde eu vivo e luto, talvez sirva de referência para o debate, tá? Eu espero que sirva. Aqui em Sergipe, nós conseguimos aprovar no Conselho Estadual da Educação a resolução que normatiza esse momento de ensino de aulas não presenciais, mas aqui nós, na resolução, prevê que 100% dos estudantes têm que ser atendidos. Caso isso não ocorra, não pode haver aulas não presenciais ou ensino remoto nesse momento. Então, essa realidade que a Karen traz aí, dos desafios e da angústia dos colegas, professores e professoras, que nos estados do Brasil, aqui em Sergipe, a gente, por enquanto, está resistindo. Nenhuma rede, nem rede municipal, nem a rede estadual, nenhuma das redes públicas iniciou aulas não presenciais até a presente data, porque não há as condições efetivas para que 100% dos estudantes tenham acesso às aulas remotas ou aulas não presenciais. Apesar de que a Secretaria da Educação do Estado está tentando implementar de qualquer jeito, mas há uma resistência, e acho que essa resolução do Conselho Estadual de Educação é um balizador, um freio, para que a gente não tenha situações como essa, que, para mim, os relatos que a Karen fez agora há pouco, é uma negação expressa do artigo 206, inciso 1º da Constituição Federal, com a educação como um bem universal, que tem que ser universal para todos e todas. O que está existindo nesse momento no Brasil, pelo que a gente está vendo, os relatos dos demais sindicatos Brasil afora, que a gente está dentro da Confederação Nacional, a CNTE, que os sindicatos do Brasil inteiro estão filiados, é esse processo de ensino remoto excluindo a grande maioria dos estudantes. E, para mim, isso é sério, porque é aquela visão capitalista que só os melhores poderão triunfar. E quem são os melhores nesse processo? Quem as famílias têm condição financeira de ter um computador, de ter um celular e pagar um bom pacote de internet. E isso, na nossa avaliação, é um processo de exclusão sem igual. Ao mesmo tempo, o uso do papel, nós estamos resistindo aqui o uso do papel, como a Karen relatou aí, porque o papel é um elemento de transmissão do vírus. Vale porque é aluno de escola pública, é filho de trabalhador, é pobre, vale utilizar o papel como instrumento de contaminação? Não vale. E, para mim, essa resistência ela tem que ocorrer, porque eu duvido que as grandes escolas privadas elas vão utilizar o papel para que os estudantes possam desenvolver qualquer tipo de atividade. Não vai, porque os pais e as famílias sabem que é um agente transmissor do vírus. Quero também aqui, Silvio, chamar a atenção
de uma provocação que tu fez lá no início da tua fala, tá? E acho que nós precisamos refletir, espaços como esses do fórum precisam, na minha avaliação, refletir, aprofundar e criar instrumentos de resistência pelo país. Que é esse debate da disputa hoje da direita com a escola pública. Há uma disputa que está posta, um processo de criminalização do professor sem igual, processo de criminalização da escola pública através das avaliações de larga escala, tipo SAES, assim por diante, PISA, essas avaliações aí de larga escala, IDEB, e que a BNCC ela vem numa perspectiva de aumentar esse processo de criminalização, e na minha avaliação, a BNCC ela é ainda mais draconiana, porque na minha avaliação, isso é a avaliação que eu faço a partir da análise da BNCC, especialmente dentro do campo da geografia, que é o meu campo de trabalho, que a BNCC é uma escola sem partido disfarçada. Porque a BNCC, ela nega a chamada ideologia de gênero, que a direita criou, essa ideia de ideologia de gênero. Ela nega essa questão do pluralismo de concepção pedagógica que está previsto na nossa legislação, porque é o currículo único, é um modo de fazer educação única, padronizada, para atender os apostilhados das empresas de consultoria. Para mim, o grande empresariado da educação, comandado pela Fundação Lemo, para mim, a Fundação Lemo ela está na base desse processo, do Todos pela Educação, do movimento empresarial Todos pela Educação. Eles recuaram do projeto da Escola Sem Partido e introduziram os princípios da Escola Sem Partido através da BNCC e desse currículo único. E, na minha avaliação, esse é o desafio que está posto para nós, educadores da educação básica, de resistência à BNCC. É fundamental esse processo de resistência, mas não só nós da educação básica. Quem hoje está na educação, no ensino superior, que forma os professores da educação básica, é fundamental construir essa disputa e essa resistência conosco, que estamos no chão da escola de educação básica. Porque os futuros professores, caso a BNCC seja a referência para a formação dos futuros professores, nós teremos sérias dificuldades de enfrentar esse processo de privatização da educação, porque a educação pública hoje está privatizada. E, para mim, esse processo de pandemia, esse momento da pandemia, o processo de privatização, ele talvez intensificou com as plataformas digitais, e o parecer do Conselho Nacional de Educação autorizou tudo que é possível de plataforma digital ser vendido para as redes de ensino, apesar de que aqui em Sergipe, na resolução do Conselho, nós deixamos lá registrado que as aulas não presenciais, caso ocorram, têm que ser ministradas pelos professores regentes. As plataformas digitais, elas podem até ser utilizadas pelos professores, mas como vídeos e outros elementos, mas a partir de um planejamento, de um trabalho desenvolvido pelos professores com seus respectivos alunos. Na nossa avaliação, isso é muito caro, processo de resistência como essa, de combate a esse processo de plataforma digital, porque caso isso venha a ocorrer, é como a Karen acabou analisando aqui para nós, acaba essa relação gostosa, o abraço, o toque, a relação professor-aluno, a troca de saber, a troca de experiência, a troca, inclusive, de sentimentos, né? A educação, ela é muito isso. Às vezes, um aluno está triste, está chorando, chega chorando, e muitas vezes a gente tem que parar a aula e chegar, conversar, ouvir, aconselhar, ouvir, muitas vezes, chamar os pais, o responsável para conversar e ajudar da melhor forma possível. Isso, o ensino remoto, o ensino à distância, jamais vai substituir o professor. Eu espero ficar por aqui, vamos para o debate, porque a hora está passando e eu gostaria de ouvir o que as pessoas estão perguntando para a gente ajudar aqui na discussão.
Tá certo, Roberto, muito obrigado. Eu vou agora juntar agora você e a Karen, eu vou colocar todo mundo aqui, tá? Peraí, Karen, já te chamo. Depois eu vejo uma maneira como a gente pode se acertar, porque a gente não organizou isso aqui, né? Eu aproveitei, a gente faz esse exercício louco, né, nesse tempo de digital, que você tem que ficar olhando aqui e ali, né? Mas uma das coisas que mais chama atenção, né, eu apontaria uns três elementos, né? Um deles, eu acho que é uma questão da territorialidade, como que é importante a territorialidade dessa escola, né? Até colocaram assim, a visão de uma professora que vem do colégio de aplicação tem uma visão diferente de um professor que vem da rede pública, né, que tem essa experiência de um bairro de trabalhador e tal, como o Roberto tem, né? Então, para mim me chamou muita atenção essa conversa, porque isso mostra, né, como que a escola não é só uma instituição que poderia estar em qualquer lugar, né? Quando você instala uma escola, você coloca ela num território, coloca pessoas nesse território, coloca em contato essa escola com as pessoas desse território, e isso que a experiência e essa luta que o Roberto traz, né, no Conselho Estadual, né, de praticamente colocar essa pedra, de dizer, tudo bem, tá, EAD, ok, mas tem que ter 100% em determinadas condições, né, que respeitem justamente essas territorialidades todas, né. Isso é muito importante, porque a gente está acompanhando um pouco só a realidade de São Paulo, e aqui eu me atrevo a ver algumas falas dos professores que colocaram aqui alguns comentários, né? E aí podem me corrigir aqui nos comentários também, tá, gente? Mas uma das coisas que me chama a atenção, por exemplo, hoje, essa semana, muitos professores têm que dar nota para os seus alunos aqui em São Paulo. Né, e alguns dos professores colocaram aqui, né, a Simone, eu não consegui acompanhar todos, mas qual é o sentido dessa nota, né? Novamente, essa questão que a Karen traz do ofício do professor, né, vinculado a um processo que não faz o menor sentido, né? Esse é um ponto importante. Outro ponto que também traz com isso, que eu acho que é um pouco complementar, né, é muitos chamaram aqui, eu achei interessante, né, um pacote de produtos que vem, né, é realmente parece que é um campo industrial. Quando se fala muito nessa discussão, né, do ofício do professor com profissão de professor, eu acho que está um pouco implicado isso, né, Karen, de como que a escola tem se tornado, a gente tem o Christian Laval, né, que fala da escola como empresa, né, a gente já viu uma escola como indústria, agora a gente está vendo uma escola na forma da empresa, né? Mas qual é a forma da própria escola? Eu acho que é um pouco essa discussão que está por trás, quando eu tenho falado aqui da territorialidade, né? Eu coloco escola, mas é importante a gente se colocar também como universidade nisso, né? Uma escola federal do ABC, né? Como que é o próprio ABC, como que essa própria universidade federal vai estar em contato com o próprio ABC, né? É até engraçado isso, às vezes a gente pega um Uber para vir para cá e o Uber no mapa não aparece o UFABC, aparece uma coisa bem estranha. Enfim, eu acho que é um portal mágico que leva a gente para cá, para lá, para o UFABC. Mas, enfim, é uma coisa assim de... Que bom que a gente não está mapeado tão bem pelo Google. Né? Mas o papo que eu gostaria de trazer é um pouco isso, né? A capacidade que a escola tem de territorialidade. E pensando um pouco o professor nessa territorialidade, eu costumo dizer que o professor tem funcionado como aquele enfermeiro que está na brigada ali, cuidando dos doentes, né? Você tem um médico que está ali fazendo os diagnósticos, trabalhando duramente e tal, mas tem os enfermeiros que, na verdade, se a gente for ver os índices de profissionais da saúde que mais têm sofrido, são eles, né? Que estão ali na linha de frente. Eu acho que o professor é um pouco isso. A gente tem vários relatos que não foram colocados aqui, né? Que podem ser
mencionados, né, de professores que tiveram que trabalhar de madrugada, porque os alunos se perderam nas aulas online fornecidas pelo Estado, né? Eu colocaria para iniciar um pouco isso, assim, já agradecendo. Eu não sei se isso são questões, são observações, e vocês podem fazer um pouco sobre isso, né? A gente lançou, só para reforçar, na Rede Escola Pública Universidade, que é um outro grupo, uma hashtag que é sem aula, sem nota, né? Porque é muito importante essa dinâmica que os professores agora estão vendo, assim, como que eu vou dar nota. Eu diria que até na universidade a gente poderia pensar isso, a gente teve um processo de ensino remoto bem intenso e que precisa ser discutido, no mínimo, né? E que agora a gente está passando por essa discussão da avaliação. Enfim, pensar um pouco nessa dinâmica do P de professor, né? Dessa dinâmica de que agora a gente tem enfrentado essa nova condição, mas um professor que está no seu território, né? Como que a gente pode aprofundar ainda mais essa discussão? Eu vou lendo mais comentários e aí, conforme for, a gente traz aqui mais elementos para a discussão. Vocês fiquem à vontade, quem quiser falar. Vai lá, Karen. Tá bem, tá bem. Vamos intercalando, né, Roberto, que aí tu descansa um pouquinho, eu falo um pouquinho. Eu queria agradecer, eu não consegui, claro, obviamente, dar conta de sistematizar como o Silvio fez, mas eu achei onde é que estão os comentários aqui do meu lado, e muitas pessoas estão comentando muitas coisas, e na verdade, pelo que eu olhei, eu estou achando que muitas pessoas têm colocado situações, têm colocado alguns desabafos ali. Então, veja, isso me deixa contente, mesmo no caso, por exemplo, quando a Bruna diz que, olha, eu não sei se essa realidade tua é a nossa e tal, mas eu achei bacana porque está me dizendo que as pessoas precisam falar das suas condições, né? A gente precisa compartilhar como é que a gente está sendo professor. Porque compartilhando como é que a gente está sendo professor nesse momento, a gente consegue se dar conta disso que eu digo, o que é ser professor. Porque talvez a gente não tenha muitas vezes consciência, né, desse nosso ofício ou da nossa profissão quando a gente está em serviço, em condições normais. A gente não se dá conta muitas vezes da potência desse ser professor. E eu digo isso baseada numa lógica, falando um pouco também da territorialidade, não nesse sentido, porque a gente fez um exercício na minha escola. Eu faço parte de um grupo que chama Elogio da Escola, tá? Então é importante que eu diga isso, porque, elogio da escola, né? Estou aí. Então, esse grupo que a gente organiza evento, mas organiza atividades, sei lá, a gente faz algumas coisinhas por aí. Um dos exercícios que a gente fez em 2018, durante um ano, 2017 a 2018, foi entre meus colegas da minha escola, alguns colegas que quiseram, a gente tentou fazer um exercício do que é ser professor a partir das materialidades. E aí a gente passou um ano não estudando textos, pesquisas acadêmicas necessariamente tal, mas passou um ano discutindo e decompondo essa função professor para ver de que maneira a gente conseguia perceber, né, o que a gente fazia. E a gente fez um exercício de muita lentidão, porque a gente viu um filme de professor, a gente trabalhou em cima de um filme só, a gente foi pensando no nosso dia a dia e tal. E o exercício no final foi que cada um escolhe alguma questão, algum artefato para pensar esse ser professor. Então, a gente teve um ano para trabalhar em cima de uma pequena questão, insistindo, né, no que é que faz de um professor um professor. E aí, no final, cada pessoa alguém tinha fotografado os quadros de professores. Porque a gente, às vezes, não se dá conta do quanto o quadro é um artefato importante para a gente se constituir professor, né? Essa parede vertical que nos faz, por exemplo, escrever e tornar público o que a gente escreve, tornar acessível a 30,
40, 50, 60 alunos, né? Alguém fez sobre os cadernos dos professores, né? Alguém fotografou os cadernos, porque a gente se deu conta que ser professor sem caderno não é ser professor, né? Tanto que a colega que fotografou os cadernos de professores, ela teve que pedir aos colegas o caderno no final do dia letivo e devolver de manhã cedo, às 7h30 da manhã, porque todo mundo não podia ficar um dia sem seu caderno de professor. E aí eu lhes digo isso não para folclorizar a questão, mas para dizer profundamente o quanto que nos torna professores pode ser compartilhado, e também nossas lutas nesse campo podem ser compartilhadas, que aí é a questão que o Roberto nos traz de maneira muito animadora, né? Quando diz, por exemplo, que um conselho municipal, né, se eu entendi, Roberto, consegue limitar, né, essa questão Conselho Estadual, desculpa, consegue limitar, por exemplo, essa questão do que o parecer lá nacional, do Conselho Nacional de Educação, libera, que a gente sabe que naquele documento libera, né? Libera todas as possibilidades. Então, por exemplo, esse cerceamento é fruto de uma luta, mas que só é possível de ser feita quando a gente consegue ter a consciência desse papel que a gente tem, né? E um dia alguém me disse, Karen, mas essa coisa de pensar o que é ser professor com essas pequenas coisas não redunda numa luta muito grande. Eu disse, não redunda numa questão política. Eu digo sim. Se o professor se faz dos gestos, né? Se o professor se faz de formas de fazer, não há elemento político mais forte do que a gente conseguisse dar conta do que a nossa profissão comporta, né? Então, o papel dos sindicatos é absolutamente importante, e o papel da nossa discussão aqui no grupo é absolutamente importante. Então, essas pressões que a Bruna fala, por exemplo, sim, Bruna, a gente também tem pressões, porque a gente também é escola, e é escola pública. Aí a gente pensa um pouco nessa questão da condição de ser escola pública, né? O que nos diferencia, talvez, sejam questões muito territoriais, como o Silvio colocou, e que são extremamente importantes, das desigualdades. Mas o que nos faz de uma escola, o que nos faz escola, é o que deveria mais nos aproximar. Então, às vezes, eu sinto que a gente fica se desdobrando nas nossas diferenças enquanto escola, mas a gente precisaria pensar um pouco nas nossas semelhanças, né? Então, eu acho que nesse debate da exclusão dos alunos que nós estamos vivendo, da dificuldade do acesso, que já é um problema que a gente já enfrenta, o que eu queria fechar, para dar a palavra para o Roberto, é assim, essa dificuldade de acesso, ela não pode ser a única pauta também de luta nossa, porque parece que na medida em que se a gente tiver acesso, se os alunos tiverem acesso, está resolvido, e não está. Porque, como diz o Roberto, se tiver acesso, vai fazer educação remota. Mas e aí, qual é a educação remota que a gente quer? Né? Então, a gente, às vezes, precisa parar de pensar nossas diferenças e pensar nessas semelhanças. Por isso que eu acho que, quando eu falo em forma, eu falo numa questão política, né? Porque é o que nos aproxima, enquanto escola de aplicação, a escola municipal, não sei de onde, sabe? Mas eu vou deixar, Roberto, você desenvolve e a gente vai respondendo mais algumas questões aqui. Veja, ainda nessa linha da territorialidade, no papel do professor no território, muitas vezes a escola é praticamente o único espaço público que existe em muitas regiões do Brasil, e aqui em Sergipe não é diferente. Então, o professor ele tem um papel fundamental no sentido de levar o serviço público àquela comunidade, né? Então, isso vai além do nosso papel na educação básica. Eu falo enquanto educação básica, mas nosso papel na educação básica vai além dessa questão do ensino-aprendizagem. Isso é muito importante no processo, na educação. Por isso que a gente luta muito pelo direito à educação
e não pelo direito ao ensino, porque as empresas privadas que vendem os pacotes instrucionais defendem muito o direito ao ensino, né? E nós defendemos muito o direito à educação, porque a educação vai além do ensino. A educação ela tem um processo muito maior. Eu cito aqui, por exemplo, a escola a qual eu trabalho. É um bairro de comunidade pobre, que muitos alunos têm que ir a pé, alguns chegam na escola, não almoçaram, precisa ter algum tipo de alimentação para poder assistir a aula. No dia que falta alimentação escolar, há uma grande dificuldade de ir até o último horário, muitas vezes a gente precisa liberar mais cedo, porque, infelizmente, não tem. Às vezes, o lanche que nós levamos, professores, a gente compartilha com os alunos o biscoito, o bolachão, o pão, ou o bolo, alguma coisa nesse sentido que a gente compra. Veja, essas coisas, jamais o ensino remoto vai ver. Um aluno está sendo, por exemplo, abusado sexualmente, por exemplo. O trabalho que o professor precisa fazer junto com a direção da escola no redução de danos do posto de saúde, acionar o conselho tutelar, acionar o CRAS para acompanhar essas famílias, tudo isso faz parte do processo da educação. E isso tudo, esse é um trabalho que o professor desenvolve que vai além do que ele é de fato formado na universidade para exercer a sua função. É o dia a dia da escola que nos faz esse professor que atua além do processo de ensino. Que o ensino ele é fundamental, ele é importante, que o aluno tem acesso aos conhecimentos produzidos pela humanidade. Mas essa relação, esse cuidado, esse ser, ele é fundamental para que o aluno se entenda enquanto sujeito de direito. Quero, inclusive, aqui, me assusta, lendo aqui os comentários enquanto a Karen falava, vendo aqui os colegas, a angústia dos colegas aqui nos comentários, na minha avaliação é assustador, né? Aqui em Sergipe, o Sintese tem feito uma luta, inclusive nós conseguimos um diálogo com o Ministério Público Estadual. O Ministério Público, com base na resolução do Conselho Estadual da Educação, e que nós atuamos nos conselhos municipais para aprovar resolução parecidas com a que foi aprovada no Conselho Estadual, o Ministério Público Estadual de Sergipe saiu com a nota técnica referendando a nossa resolução e orientando os promotores de justiça a obrigar que as redes de ensino assegurem 100% dos estudantes, né? Mas não é só isso. Eu acho que a Karen traz um elemento importante nessa disputa, que é o debate da importância do projeto político-pedagógico. Porque o ensino remoto, ele nega essa construção que é o projeto político-pedagógico, essa construção diária e permanente, que é esse repensar a escola, os projetos coletivos que são pensados a partir da própria realidade que nós estamos vivendo, né? Um certo momento na escola a qual eu trabalho, nós vivemos um surto de depredação do patrimônio da escola. E aí nós vamos parar. É preciso a gente desenvolver um diálogo com os estudantes da questão da violência patrimonial. Esse pensar a educação o tempo inteiro, que o projeto político-pedagógico da escola nos permite, que o ensino remoto pode destruir. Por isso que eu chamo muito a atenção e me preocupa muito essa questão do ensino remoto, porque pode ser a negação de da escola enquanto um instrumento de transformação social, mas a escola enquanto uma alienadora de saberes de pessoas que precisarão ser trabalhadores obedientes aos patrões, que não reclame, que não exija direito, que seja explorado o máximo possível. E isso nós não queremos e nós vamos combater ao máximo. Por fim, quero dizer o seguinte: o uso da tecnologia ela é fundamental na educação, né? A gente utiliza bastante a tecnologia na escola, na sala de aula, mas a partir de um planejamento, a partir de um projeto que é pensado para aquele determinado ano letivo coletivo. Isso eu acho que é válido o uso da tecnologia. Mas o uso da tecnologia para um ensino à distância remoto
uma negação da educação, é uma negação do direito à educação para os nossos estudantes. E, para mim, esse é o grande desafio, a grande disputa que está posta hoje com as empresas que vendem os pacotes, as empresas privadas que vendem os pacotes instrucionais aos sistemas de ensino. Pacotes existem de todas as ordens e de todos os gostos, mas nós temos resistido aqui em Sergipe e temos resistido, inclusive, com a ajuda de companheiros como o Salomão, que está nos assistindo aí, que tem vindo aqui. E Karen, vou convidar também você vir aqui, viu, Karen? Aqui em Sergipe, nos ajudar nessas reflexões, tá? Porque é importante nós termos intelectuais que possam ajudar os professores a pensar sua própria prática e resistir a esse processo de precarização, de negação do professor enquanto profissional da educação. Essa negação do professor enquanto reprodutor de conteúdos, a partir dos apostilhados, isso é o que nós não queremos para a educação pública. E nós precisamos resistir a tudo isso, porque está difícil, a luta é difícil, é árdua, mas como nós temos um lema aqui que os professores gostam muito de falar em Sergipe, nossa vida é lutar. Silvio, com você. Voltei. É que aqui tem o tempo da máquina aqui. Olha, excelente, o pessoal tá gostando muito do debate e eu vou fazer um último ciclo de pergunta, né, baseado em 2 elementos que vocês trazem, né. Uma coisa que eu acho muito interessante, que eu ainda estou formulando na cabeça, mas que eu acho que o Roberto formulou muito bem, né, a Base Nacional Curricular como uma escola sem partido disfarçada, né, eu acho que é um elemento poderoso de crítica que a gente precisa fazer, né? Eu me lembro que num debate que a gente trouxe aqui, né, há uma época atrás, né, quando vinha a escola sem partido e tal, veio para cima de um novo governo de São Paulo, o secretário chegou a falar, não, a minha ideologia não é de gênero, eu não sou eu não sou a favor da ideologia de gênero, sou a favor da ideologia da aprendizagem, né? Na Austrália, o ministro da Educação de lá chegou a comentar, né, com as crianças que estavam jovens, que estavam protestando contra o apocalipse que estava sendo feito, né, na época, inspirado pela aluna sueca, das Sextas-feiras para o Futuro. O secretário falou, mas o que esses alunos estão fazendo? É aprender que é importante, né? Por que perder um dia de aula na sexta-feira? Né, como se isso fosse uma perda, né. Outra coisa que me chama muita atenção no relatório que esse parecer do Conselho Nacional de Educação traz, né, um dos argumentos vem de um relatório da OCDE que diz que se a habilidade e a competência não for constantemente passada para os estudantes vão perder isso, né, essa habilidade e competência. O que para mim é uma coisa muito estranha, porque que tipo de educação é essa que se perde, né? Você precisa ser treinado o tempo todo para manter viva essa ideologia que vem com a Base Nacional Curricular, né? E os professores, por sua vez, têm que estar submetidos a um exercício, né, de ofício constante de avaliação, controle, foram palavras que apareceram muito aqui nos comentários, né? Controle, submissão, uma hierarquia dos professores, né? Eu acho que faz parte do mesmo mecanismo, né, dessa aprendizagem. Se você tem esse controle da aprendizagem, essa necessidade de impor uma habilidade, você também tem uma necessidade de controlar e disciplinar, né, no sentido Foucaultiano, né, da palavra, né, esse professor nesse tipo de exercício da aprendizagem, né. E aí a pergunta que não quer calar é o que fazer nesse cenário, né? Como que acho que a Karen levantou alguns elementos, mas eu acho que seria interessante talvez retomar nesse final de fala de vocês. E aí eu já deixo aberto aqui, eu vou tentar só ver se tem alguma coisa para ver se não perdi nada, e peço desculpas se perco, mas enfim,
tem vários comentários aqui, e depois a gente pode retomá-los e tal, mas eu já diria para vocês já irem fazendo essa fala como uma fala de encaminhamento final também. Bem, fiquem à vontade. Roberto. Vai lá, então, deixa eu então começar, Karen, então você conclui. O Roberto já se acertamos aqui na ordem, então a gente já está aí meio que companheiro de, né? Já vai para o Sergipe e tal. Na verdade, eu acho que é uma grande vontade de conversar, né? Que a gente tem, assim. E aí eu penso, por exemplo, nessa questão de quando os colegas colocam alguma questão ali do espaço do professor, da educação básica e tal, a gente tem vontade de conversar, por isso que eu coloquei na minha fala no começo as 2 cenas de conversa, né? Porque são 2 cenas de conversas com colegas professores, das várias redes, né? Da rede municipal, da rede estadual, né? E eu que sou da federal. Então, assim, a gente tem muita coisa em comum e tem muita coisa para conseguir. Eu acho que esse espaço de conseguir conversar e compartilhar os nossos problemas já é um espaço em si de resistência, né? Já é um espaço que nos coloca mais fortes. Concordo com essa ideia de que também ninguém ensina ninguém, né? A gente está aqui para compartilhar. A ideia freiriana desse mundo em comunhão é a ideia que nos move, né? Então, não é ninguém ensinando a ninguém. Por isso que eu acho que os colegas estão participando de um jeito bacana, porque estão dizendo, olha, eu me sinto assim, a situação aqui está aqui, desse jeito e tal. Então, é esse mundo em comum. Roberto, em relação à questão do... eu vou fechar com a coisa do Silvio, né, de como é que a gente está vendo esse movimento agora, mas essa questão do ensino remoto enquanto um negador da escola, eu concordo plenamente, né? E aí uma colega colocou lá atrás no chat, que agora eu não consigo mais retomar, mas ela pergunta, o ofício do professor está em perigo? Né? São coisas que a gente não vai ter resposta, necessariamente. Mas eu acho que é importante a gente fortalecer essa ideia do papel. Então, quando tu diz que a escola é um lugar público, e muitas vezes o único, né, lugar público de um lugar, de um território, isso é muito forte. Né? O Silvio disse, a escola como indústria, que é como a gente assistiu, e a escola como empresa, que é o que a gente está assistindo. Mas aí eu acho que a gente, entre a indústria e a empresa, muitos de nós fizemos uma passagem abrupta. E faltou, talvez, um pouco defender essa escola desse ponto de vista que tu estás me dizendo. Né? Faltou defender a escola dessa forma que você está falando, como um espaço público, né? Como um lugar de um tempo livre, um tempo apartado da sociedade, por isso não é um tempo da empresa, não é um tempo do trabalho, não é um tempo da família, não é um tempo da religião, mas como um lugar de um tempo livre e de um espaço público, né? No melhor sentido do que a gente tem para a ideia de público. Então, eu acho que reforçar esse caráter da escola, né? Portanto, sair não, mas levar em conta que a escola é indústria, né? Foi uma fábrica, foi uma coisa com a qual a gente se debateu muito tempo. E que a escola-empresa é algo com o qual a gente se debate agora, mas que entre isso existe essa noção da escola como uma possível trincheira, né? Nessa nossa briga hoje em dia, porque talvez seja um dos últimos espaços públicos por excelência que a gente tenha, né? Da onde lutar e para o qual lutar. Então, dentro desse espaço, o professor não é alguém que funciona bem ou não, que funciona bem para o ensino à distância, que funciona bem, né, para a atividade remota, né? O professor é o agente disso. Por isso que quando os colegas dizem professor tem que ter voz, é isso, o professor tem que ter voz. Então, uma das indicações que eu diria, né, no sentido de que nosso papel vai além da aprendizagem, como bem colocou o Roberto, e que a aprendizagem também, se a gente pensar, está dentro de uma lógica produtivista, para essa ideia dos pacotes educacionais que você colocou muito bem,
Por isso que também eu sou contra a ideia do discurso de que a gente precisa se inovar, porque o discurso da inovação é um discurso tão reacionário e perverso, né, quanto outros discursos que a gente tem aí. Eu acho que a gente precisa continuar mantendo as pressões, e aí as pressões políticas, nesse caso dos sindicatos, né, e das leis que a gente pode ir acionando, e a gente precisa manter para a nossa sanidade e para essa ideia da força que a gente pode ter enquanto profissional, desses espaços de discussão, em que a gente consiga colocar as nossas questões. Eu acho que a gente tem que arrumar um jeito de ir, e aí a resistência, para mim, passa por aí, desacelerando esse tempo, né? O tempo está acelerado das coisas, mas eu acho que uma forma de resistir hoje é tornar a escola essa trincheira e fazer uma tentativa de desacelerar esse tempo. E esse tempo desacelerado através de ações, que são ações políticas mais efetivas, como o Roberto colocou, mas ações que também sejam esses espaços que a gente cria aqui entre nós, né, para que a gente possa se fortalecer. Negar a avaliação, negar algumas questões, né, e trabalhar nessa máquina, mas de uma forma em que a gente não a alimente, né, que a gente, depois que passar a pandemia, a gente não tenha entregado, né, tudo para essa máquina que compõe, por exemplo, essas corporações e até mesmo o Estado, em certa medida, né, parte do Estado, em certa medida. Segue, companheiro. Bom, Karen, esse debate das competências e habilidades, eu tenho uma visão muito crítica a toda essa gestão que houve nos últimos tempos do Ministério da Educação. Para mim, isso é uma avaliação que eu faço, uma das grandes dificuldades do governo Bolsonaro de mudar a política pedagógica que vinha sendo desenvolvida anteriormente, é porque essa política interessava ao capital, às grandes corporações empresariais de ensino, que é a política das competências e habilidades. Elas vêm sendo pensadas já há muito tempo com o IDEB, né, com a Prova Brasil, Provinha Brasil, dentro da lógica das competências e habilidades, né? A BNCC apenas concretizou uma política em um governo golpista, foi o governo Temer, né? Mas é uma política que já vinha sendo implementada dentro do Ministério da Educação, especialmente através da Fundação Ayrton Senna, que era quem dava todo o comando dentro do Ministério nos governos petistas, e que essa é uma das grandes dificuldades de resistência, porque há um processo consolidado dessa política das competências e habilidades que foi utilizada pelos empresários da educação para introduzir na BNCC os princípios do projeto Escola Sem Partido. Apenas eles incrementaram o que vinha sendo desenvolvido já anteriormente, introduzindo os princípios da Escola Sem Partido. Daí a grande dificuldade que nós temos hoje, porque o Plano Nacional da Educação, ele diz lá que a formação dos professores da educação básica tem que se dar com base na BNCC, né, nas licenciaturas, e daí essa necessidade da educação superior resistir a esse processo de padronização curricular, que a BNCC traz para nós uma coisa avassaladora de padronização curricular, que é a facilidade de vender os apostilhados, né? Porque você tem uma apostilha padrão que vende para o país inteiro, é excelente para os negócios, para o lucro, né? Mas nega esse papel da escola, nega esse papel da educação. E daí a grande necessidade da nossa resistência permanente. O Sintese aqui nós realizamos formação o ano inteiro com os professores. Nesse momento de isolamento, distanciamento, nós estamos produzindo lives, mas a formação permanente, todo ano tem encontros estaduais, regionais, para discutir exatamente como resistir a tudo isso. É preciso se encontrar, os professores precisam se encontrar. Estava vendo aqui os professores aqui
colocando distanciamento, essa dificuldade da resistência. É fundamental o encontro, porque a gente sai fortalecido para chegar na nossa escola, resistir da melhor forma possível. A outra coisa para mim que o governo Temer trouxe junto com a BNCC, que está sendo muito bem utilizado pelos empresários da educação, são essas habilidades socioemocionais. As habilidades socioemocionais que estão lá na reforma do ensino médio é a formulação do chamado professor resiliente, que Karen estava há pouco falando do colega que trabalha até de madrugada, coitado, não dorme, para poder dar conta. Isso é o professor resiliente das habilidades socioemocionais. Ou seja, que pode resistir a todo tipo de massacre, pode resistir, trabalhar manhã, tarde, noite, sábado, domingo, feriado, porque ele deve fazer isso para atender aos seus estudantes. E, ao mesmo tempo, dar um exemplo aos estudantes que, quando forem trabalhadores, precisam fazer o mesmo, serem também resilientes e resistir a todas as formas de exploração do capital. Então, o que o governo Temer e agora o governo Bolsonaro está implementando é o que vinha sendo já implementado há algum tempo no Ministério. Só que eles inovaram, eles trouxeram um elemento novo. O governo Temer é a questão dos princípios da escola sem partido, das habilidades socioemocionais, que o governo Bolsonaro está implementando o que Temer deixou. Mas eu chamo a atenção e da necessidade de nós aprofundarmos esse debate, que nós, intelectuais, profissionais da educação, os intelectuais da academia, vocês que estão na academia, é fundamental essa construção, esse aprofundamento desse debate, porque ajuda a gente que está na educação básica a pensar, a refletir e a resistir a todo esse processo de privatização que está em curso. Está em curso, depende de nós resistir para que não ocorra. E aí, respondendo um pouco a que a colega disse, está em risco o ofício do professor, a profissão professor, eu acho que está em disputa, né? Os empresários da educação, eles estão querendo nos substituir, porque a gente dá muito trabalho, a gente faz greve, a gente resiste, a gente impede que os pacotes sejam implementados na escola do jeito que eles querem, isso dá prejuízo, eles querem os pacotes sendo implementados sem questionamento, né? Por isso que o Paulo Guedes está querendo acabar com o concurso público, porque é preciso fazer a contratação temporária ou terceirizar o professor para contratar nas escolas, porque o professor terceirizado, com medo da demissão, ele vai aceitar esse processo de imposição dos pacotes, sem questionamento, porque quem questiona será demitido. Então, tudo isso está em disputa. Isso é a disputa do ofício professor, não tenho dúvida disso. Mas nós, enquanto movimento sindical, do lado de cá, precisamos fazer a contra-hegemonia e eu não tenho dúvida que dá trabalho, mas vale a pena. Ok, Silvio? Sim, só um minuto para eu me despedir. Só um minuto. Quero agradecer aqui a Juliana e a Yuri, Cristina, intérpretes, assim, muito gosto de tê-las aqui conosco. Eu, quando iniciei da educação básica, eu trabalhei com inclusão com alunos surdos, Juliana e Yuri. Foi um desafio para mim, né? Eu aprendi muito trabalhando com inclusão, com alunos surdos. Hoje, na escola que eu trabalho, que é o Colégio Estadual Seu Amoroso Lima, eu trabalho com alunos com deficiência intelectual. Também está sendo muito desafiador para mim, mas estou aprendendo muito com eles, né? A necessidade de ouvir, de ter paciência, Karen, paciência, né? De ter momento só para eles, ter momento para os demais. Tudo isso a gente vai aprendendo. E, para mim, a aula remota, ela não permite, ela exclui os alunos com deficiência. A educação especial é totalmente excluída do ensino remoto. Aqui, inclusive, só para encerrar mesmo, Silvio, na nossa resolução, nós deixamos claro, 100% dos estudantes têm que ser atendidos, caso seja implementado, inclusive os alunos com deficiência. Porque caso todos não sejam atendidos, não pode ter aula remota. Um abraço. Espero ter contribuído por alguma coisa. Contribui muito, gente. Oi, diga. Eu vou dar tchau, então, porque eu não dei tchau.
É isso? Eu ia dar oportunidade também, eu percebi isso, mas beleza, não tem nenhum problema. Eu, a princípio, quero agradecer muito já de antemão também. Eu acho que vocês fazem um trabalho muito importante para a gente. O pessoal tem trazido, acho que essa live vai ser reproduzida muitas vezes assim para uma reflexão, porque vocês trazem. Acho que você acha que é algo que é importante para essa resistência toda num processo de precarização do trabalho do professor, né? É a memória do que é ser professor, né? Eu acho que é um pouco essa possibilidade de criar uma narrativa do que é ser professor. Eu acho que é um elemento que vocês trazem que é fundamental para isso, né? Eu estava aqui também procurando no WAIS, né? A Karen, ela escreveu um livro, o P de Professor, é quase um dicionário de palavras que são ditas e malditas, né, para a educação, né? A aprendizagem é uma delas, que é arriscada do dicionário. Mas lembrando aqui o professor, né, é aquele que confessa, é aquele que declara, tal, aquele que, né, o professor. Mas uma das duais que eu gostei é o professor é aquele que abraça, né? Eu espero que um dia a gente possa abraçar como se fosse abraçar uma causa, né? Aquele que professa é aquele que também abraça, né? Então a palavra que se faz ação, a palavra que se faz gesto, né, a palavra que faz conhecimento, né, eu acho que ela está ali incluído no múltiplo significado do que é professor e que vocês ajudam aqui a trazer. Eu acho que o desafio agora, com certeza, é uma live que eu estou louco para fazer sobre habilidades socioemocionais, porque realmente a gente precisa levar em consideração o que é isso de resiliência que eles estão chamando, o que é esse desvio das palavras, e isso afeta fundamentalmente as subjetividades do professor, as subjetividades dos alunos. Acho que é bom a gente ser não resiliente a isso, mas resistente a isso. Tem outras habilidades e competências que a gente tem na nossa história de professor, né? Então, eu queria agradecer de antemão, né, ficar aqui o convite para uma próxima live, ou um próximo debate com corpo mesmo, né, presente, e, enfim, deixar vocês se despedirem também, caso vocês queiram, como eu disse para a Karen. Então, eu não vou achar exatamente uma frase que eu queria achar, mas que tem a ver com isso que você falou, mas esse debate das habilidades socioemocionais, só para eu não perder essa coisa, é um debate que vale a pena a gente fazer também no interior da ideia de capitalismo cognitivo, que eu acho que é uma parada que está pegando aí e que, inclusive, seduz a nossos colegas também progressistas. Né? Então, assim, há alguns colegas nossos que também vão se iludindo porque existe uma ideia aí que é a ideia do aprender a aprender e tudo mais, que está muito ligada a um capitalismo cognitivo, que eu acho que nessa ideia das habilidades socioemocionais que foi citada é uma conversa que valeria muito a pena. Portanto, há que se cuidar com as palavras, né? Há que se cuidar com as palavras. Então, quando você fala do dicionário, o dicionário é meio que um cuidado com as palavras, é dizer, olha, não é qualquer palavra que se use em educação, né? E aí tem uma companheira ali no chat que escreveu resiliência, que o Roberto citou como fazendo parte, né, daqui do texto, né, desse texto aí. Resiliência é uma palavra bem do capitalismo. Sim, tem muitas palavras que são do capitalismo. Na verdade, tem muitas palavras que não vieram da escola, né, que vieram do mercado. E a gente, às vezes, tem usado essas palavras. E elas compõem mundos. As palavras, para mim, também têm uma força como um gesto político, porque elas compõem mundos. Então, quando a gente usa uma palavra como inovação, por exemplo, é uma palavra que compõe mundo, né? Então, acho que a gente tem que tomar esse cuidado com as palavras. Eu queria agradecer Juliana e Yuri. Eu disse que eu ia tentar falar assim mais devagar para ajudar nessa transcrição. O papel delas é super importante. Queria agradecer demais a galera que ficou no chat, porque
Nossa, eu quero printar os comentários, porque tem tantas falas, né, de desabafo, de conversa, de querer falar, e acho que essa coisa que eu falei do se fazer ouvir, e que algumas colegas falaram, é isso, né? A gente quer ter um pouco essa escuta. Gente, prazer enorme, Silvio, prazer enorme, Obrigado. Roberto, estar com vocês. Vou ler uma frasezinha que é uma citação do Peter Handke no P de Professor, tá? Acho que tem a ver com isso, não é nada grandiloquente, não é nada efeitista, mas é algo que tem a ver com justo essa coisa do nosso chão. Seu trabalho era o único que uma e outra vez lhe tornava capaz de se relacionar com os demais. Além disso, a prática medida de seu trabalho tinha lugar, ao mesmo tempo, como um exercício de confiança no mundo. Então, eu acho que as duas coisas a gente exerce aqui. A capacidade de se relacionar com os demais, que é isso que o nosso ofício nos dá, e esse exercício de confiança no mundo. Eu sigo assim com vocês, se vocês quiserem. Obrigado, Karen. Roberto. Abraço, Silvio. É só se despedir, fico feliz de estar com vocês. Show de uma tarde maravilhosa, espero ter contribuído. Estou à disposição, no que for necessário, se puder contribuir, pode gritar aí que a gente está aqui em Sergipe, mas aqui dá para ouvir por aí. Abraço, até mais. Um abraço, agradecer também a Juliana e Yuri e aos demais colegas do Fórum e do Espaço Covid Educação, que é um encontro que a gente tem feito toda sexta-feira, que tem sido muito, muito rico, né? Inclusive eu coloquei essa live junto com o dia do encontro para a gente potencializar isso, deixar vocês todos convidados a participar. Acredito que daqui a um mês a gente vai pensar um outro encontro também. E, enfim, se cuidem todos, né? Estejam onde estiver, qual território for, e espero vê-los em breve ao vivo e a cores. Um grande abraço a todos. Até mais. Obrigada para o povo que está até agora, 5 horas. Tchau, até mais. Obrigada. Tchau.